Olá pessoal, aqui é a Daniele. Hoje eu vim mostrar para vocês um livro que eu fiz aquisição. É um livro que eu estava aguardando há muito tempo, que eu estava muito ansiosa para a chegada dele. É esse livro aqui, Pré-Milenismo Histórico. É o livro de Leonardo de Assis. Ele é um escritor, ele mora no Rio de Janeiro, do estado aqui, que você já sabe que eu sou de Campos. Então, é muito orgulho de ter uma pessoa aqui do nosso estado escrevendo livro, nesse nível de livro aqui que está escrito, e é conteúdo que fala sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, e traz a luz do esclarecimento. E muitos de vocês podem se perguntar o que é pré-milenismo histórico. E nesse livro aqui ele explica. Eu acabei de receber esse livro hoje. Eu estava esperando chegar. Fiz aquisição com o próprio Leonardo de Assis. E graças a Deus chegou direitinho. Eu vou mostrar para vocês as minhas primeiras impressões. Eu vou dar uma lida boa nele. E depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando em detalhes, o máximo que eu puder mostrar, é claro, de como ele é por dentro e de que assuntos ele mais aborda. Ó, olha só a capa dele. É bem bonito, né? Ó, ele é grossinho, tá vendo? Aqui atrás nós temos nomes importantes. Eu não sei ler esses nomes, mas tem Robert Van Volt, é PhD. Temos Clygen Bolbert, também é um PhD. Walter Kaiser Jr., PhD também. Michel Heiking, também outro PhD. Tá vendo? Temos nomes importantes e tem dentro do livro também. Quase que eu falei Bíblia. Deixa eu mostrar a foto do escritor do livro. Ó. Tá vendo? Aqui tem a fotinho dele. Aqui temos falando um pouco dele, da história dele, as qualificações que ele tem, aonde ele estudou, em que área ele se especializou. É muito interessante. Ele não é uma pessoa assim que cismou, cismei, vou escrever um livro. Não, ele estudou, ele se preparou para isso. E ele é um pastor da Igreja Batista, lá de Ninópolis, que é do estado do Rio de Janeiro, aonde ele atualmente reside, mas ele correu atrás para ir atrás de conteúdo e ele não escreveu só esse livro não, ele escreveu outros livros também. Tá escrito aqui os outros livros que ele escreveu. E esse livro aqui, ó, de muita boa qualidade. Eu vou mostrar para vocês muito brevemente, mas depois eu faço um review mais completo. A folha é um amarelado, mas ela é bem grossinha. Logo que eu peguei, eu fiquei assim achando que eram duas folhas juntas. É bem grossinha a folha. Tem a ficha catalográfica. Ele é publicado pela Trinitatis Editora. Ó, deixa eu mostrar a marca dela, Trinitatis Editora. É um livro que contém, deixa eu ver aqui, no total 306 páginas. É bem grossinho esse livro e ele aborda de forma bem esclarecedora esse assunto, pré-milenismo histórico. E ele fala sobre o milênio, fala sobre a questão do aliancismo, sobre por que devemos ver a Bíblia de forma aliancista ou dispensacionalista. Ele aborda as diferenças e aborda de forma bíblica. O pré-milenismo histórico, ele é desde os pais da igreja. Por isso que tem esse nome, histórico. E muitos de vocês já sabem que eu sou pré-milenista histórica. E eu fiquei muito feliz de fazer a aquisição desse livro para ler, me aprofundar nesses assuntos. Lendo a Bíblia, a gente chega a essa conclusão. Só que o livro nos auxilia aonde encontrar essas questões na própria palavra de Deus. E ele usa muito como referência a própria Bíblia. Ó, aqui está o índice. Eu vou dar uma lida rápida no índice. O que a gente vai encontrar nesse livro? Deixa eu ver aqui, ó. O sumário, no caso, que eu chamei de índice. Temos o prefácio, a introdução. Aí temos o capítulo 1 até o capítulo
9. Temos 9 capítulos, vamos dizer, principais e temos subcapítulos, mas ele trabalha várias questões dentro desses subcapítulos. Aí o capítulo 1, deixa eu olhar aqui, ele começa falando assim: apostasia, revelação do anticristo e grande tribulação, os últimos eventos antes da volta de Cristo. Esse é o capítulo 1. Aí nós temos apostasia. Aí deixa eu ver como é que está lá na apostasia para a gente ver. Vou mostrar para vocês. É uma letra grande, então fica de muito fácil entendimento. Ó, aqui eu entrei no capítulo 1. Aí apostasia. Ele traz referências. Tem uma introdução ao capítulo 1. Ele traz as referências da onde ele tirou os seus estudos, as suas análises, e tem referências bíblicas também. Olha, é bem grande cada tópico que ele traz para abordar. Apostasia e o próximo. Ó, aí ele traz apostasia. Dentro do tema apostasia tem um subtema que é assim, ó, apostasia segundo os primeiros pré-milenistas. Como se fosse um tema extra dentro do assunto. Bem interessante. Aí o segundo nós temos aqui o anticristo, a grande tribulação, ele fala sobre isso. Excurso, grande tribulação, passado ou futuro. Ele traz uma questão e ele vai trazer a resposta à luz da palavra de Deus, à luz de esclarecimento através de seus estudos também. O capítulo 2 ele fala sobre o pós-tribulacionismo, a volta de Cristo após a tribulação, as características do pós-tribulacionismo, ele descreve, esclarece as questões, pós-tribulacionismo no Antigo Testamento, no judaísmo, no período intertestamentário, no Novo Testamento, nos livros apócrifos e pseudo-epígrafos. Por quê? Porque eles criam dessa forma. E há relatos em todos esses documentos, em todos esses períodos. Há relato disso. E ele vai trazer, ele vai aprofundar esses assuntos e vai trazer comprovação sobre isso que ele está falando. Ele traz, no caso, né? Capítulo 3. Pós-tribulacionismo na prática. Olha, ele traz homens que viveram nessa época, Didaque, aí ele tem o ano 70 a 90 depois de Cristo, Papias, 70 a 140, Barnabé, Justino, Irineu. Eu conheço alguns desses nomes porque eu tenho estudado, Tertuliano, Hipólito, o que eles falavam sobre isso, qual era o posicionamento deles. E pelo que eu estou entendendo aqui, todos eles eram pós-tribulacionistas. Acreditavam no pós-tribulacionismo. Criam, né? E todos esses nomes, ó, bastante. Tá vendo? Capítulo 4. Pré-milenismo, a volta de Cristo antes do milênio. Aí vamos entrar na questão pré-milenista, que nós sabemos que existe também o dispensacionalismo, que é uma coisa mais recente, só que muitos não sabem disso. Por quê? Porque a maioria dos nós que estamos vivos hoje não temos mais de 100 anos. Então, muitos acham que isso tem muitos anos, mas não tem. Mas aí ele vai trazer a luz do esclarecimento aqui nesse livro. Nós encontramos relatos disso em outras fontes também, mas muitos não procuram saber sobre isso, nem pesquisam. Mas enfim. O conceito do milênio, a significação do milênio, a interpretação do milênio, a promessa milenar de Cristo e a esperança dos apóstolos, né? Qual é a esperança dos apóstolos? Qual era a esperança? O texto base do pré-milenismo, o pré-milenismo em ambos os testamentos, o pré-milenismo na patrística, os defensores do pré-milenismo ao longo da história. Aí temos o tópico 5, pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista, que eu falei com vocês. O uso das profecias no Antigo Testamento e no Novo,
tipologia versus literalismo. Aí ele vai entrar numa questão aqui que é muito interessante para mim. Não que tudo aqui é interessante para mim, mas a forma de interpretar o texto. Como devemos interpretar todo o texto bíblico. E isso aqui fala muito disso. Alianças ou dispensações. Qual é a estrutura bíblica correta de relacionamento entre Deus e o seu povo? Como devemos interpretar as escrituras? É o próximo tópico. Deixa eu ver aqui. Excurso. Como os pais da igreja abordavam as escrituras? De que forma? De forma dispensacionalista ou aliancista? Naquela época não existia o dispensacionalismo, né? Já é uma dica para vocês, mas a gente vai lendo, vai aprender mais. Nós temos aqui, promessa da graça, dispensação da graça, segunda vinda de Jesus, Israel e igreja, ou ambos na graça, na grande tribulação. Aí ele está fazendo essa questão, ele levanta essa questão porque é uma dúvida de muitas pessoas. Terra ou céu, onde a igreja passará a eternidade. Esse aqui foi o tópico 5, eu vou ler muito o tópico 5, vou ler todo ele, mas o tópico 5 é um tópico que me chamou muita atenção. E o tópico 6 é a interpretação futurista moderada do Apocalipse. É a forma de se interpretar o livro de Apocalipse. De que forma? Aí tem várias formas de se interpretar. Só que ele demonstra que essa seria a forma mais assertiva, mais correta, a que o próprio texto bíblico nos direciona a interpretar o Apocalipse. Desse jeito, futurista moderada. O livro selado e o cordeiro, selos, trombetas e taças, ele vai trabalhar em cima desses assuntos. Temos o capítulo 7, o interlúdio, os 144.000 selados, a grande multidão, a visão do anjo, as duas testemunhas, o dragão, a mulher e o descendente, a besta, o falso profeta e os 10 reis. O capítulo 8, visões de consolo. Olha só que interessante esse livro. Os 144.000 selados no Monte Sião. Os 3 espíritos imundos versus os 3 anjos celestiais. A ceifa e a vinha. Aí nós temos o capítulo 9, que é o cumprimento do mistério de Deus, a recompensa de justos e injustos, a ira do cordeiro, o aprisionamento do diabo, o reino milenar, a derrota final do diabo, o julgamento final, a nova terra. Aí nós temos 2 apêndices e a bibliografia. Muito interessante. Eu vou ler e eu vou dividir com vocês, vou compartilhar com vocês questões que eu vou encontrar nesse livro, questões que são muito importantes para o meu aprimoramento, para o meu aprendizado. Eu tenho estudado muito sobre essas questões e vou compartilhar com vocês à medida do possível. Eu aconselho vocês que adquiram essa obra. Eu fiz aquisição dela diretamente com o Leonardo de Assis e foi uma bênção, graças a Deus. Vou estar lendo. Aí conforme eu ler, eu vou fazer um novo vídeo com vocês abordando questões que eu já tiver observado. E como ele cita a Bíblia, vou também estar lendo na Bíblia questões que ele aborda e vou estar trazendo para vocês o livro com algumas questões bíblicas também, que ele mesmo aborda. Tá bom, gente? É isso. Indicação de livro excelente com vocês. E a estrutura desse livro é muito boa. Olha só como é que ele é bonito. Para ficar na estante, em cima da nossa mesa de leitura também. Muito bonito, né? E tem uma qualidade também muito boa. A página dela é amarelada e é bem grossinha. É para durar bastante tempo e é para a gente ler e mergulhar no que está escrito aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.